Gostaria de agradecer a vossa televisão G9 TV, da Suíça para o mundo Cosmo. Muito obrigado. Bem-aja a vossa televisão. C'est la différence du monde médiatique. C'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Notre ami intime, la vie change avec Gémidor. Gémidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gémidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Gémidor. La chaîne par excellence. Gémidor. Oh, numérique. Gémidor. O teu amigo tem filho com a mulher dele? Não, esse comportamento não. Eu te falar assim não. O impossível torna-se possível. Por conta dessa fé em Deus, nada. Je me donne number one, je me donne la différence, je me donne y'a des Yontinga. Ora viva, sejam todos bem-vindos ao Temuca 24. Nós somos a Gemidor TV. Para si que ainda não subscreveu ao nosso canal, vá ao YouTube, na barra de pesquisa é só colocar Gemidor TV para não perder nenhuma das nossas emissões. E por favor subscreva, partilhe imenso, porque nós estamos aqui para trazer então conteúdos para vocês. Hoje o nosso programa vai ser um programa grande, um programa abençoado, porque recebemos um servo de Deus. Certamente vocês sabem que o Temuca 24 recebe várias entidades e hoje gostávamos de estar mais próximo de Deus, por isso é que recebemos o seu servo que vai nos falar, vai nos orientar e vai nos ensinar relativamente ao tema que nós preparamos, que é a Páscoa. Vamos aprender sobre a importância da Páscoa. Creio que vocês estão aí bem atentos e estarão aí a acompanhar a nossa emissão, porque nós contamos sempre com vocês. Pastor Frederico, ou Pastor do Vumbo Frederico, seja muito bem-vindo ao Temuca 24. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Vamos tentar começar o programa de forma diferente, porque o pastor então acha melhor começarmos, entregarmos o programa nas mãos do Altíssimo. Amém. Esse momento é lhe dado, pastor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Nós queremos que o seu reino venha e que o Senhor nos possa ensinar na tarde de hoje. Assim nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, está bem disposto? Amém, estou sim. Nós vamos falar então de um tema que passou há pouquinho, a Semana Santa, e hoje é um dia também especial porque acabamos então de presenciar a ressurreição do nosso Deus, de Jesus Cristo, né, que é Filho de Deus. Entretanto, Pai, o que é a Páscoa? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. E também obrigado pelo convite que me foi dado. E nós não poderíamos nos ausentar sem ensinarmos o povo de Deus. Razão pela qual estou aqui presente, para podermos falar, ensinar o povo de Deus, no que se diz respeito à palavra de Deus. Hoje estamos falando sobre a Páscoa, aliás, da festa da Páscoa. No calendário judaico, existem 7 grandes solenidades, onde a Páscoa é a primeira solenidade ou a primeira festa estabelecida por Deus. Então, definindo a palavra, a Páscoa é uma celebração judaica, primeiramente, instituída por Moisés, seguindo as ordens de Deus. Estamos a querer dizendo que a Páscoa é uma festa onde
o povo judeu comemoram a saída deles no Egito. Mas como é uma festa, nós queríamos, ou eu queria, definir essa palavra festa segundo a Bíblia e falar também da Páscoa segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, no livro de Colossenses capítulo 2, no versículo 16 até o versículo 17, a festa é definida como comer e beber. Essa aqui é a definição resumida da palavra festa, segundo a ideia da Bíblia. Estamos vendo que quando o Abraão saiu vencendo a luta, está escrito que ele encontrou-se com um homem chamado Melquisedeque. Este homem era um rei. Ele não tinha origem, ele não tinha pai, não tinha mãe, mas ele dirigia. Ele encontrou-se com o Abraão. Naquele dia está escrito que ele deu ao Abraão pão e vinho. Então, a ideia da festa, que é de comida e bebida, começa com o Melquisedeque, com o Abraão. E vamos vendo ao longo dos tempos, quando Jesus Cristo vem, ele também vem, quando falava com os seus discípulos, ele disse, olha, este é o meu corpo que eu dou a vocês e o meu sangue que eu dou para a salvação de muitos. Então, Jesus Cristo também, ele como festa, ele não trouxe vinho como o Melquisedeque trouxe, mas ele trouxe o seu corpo e o seu sangue como elemento da festa. Só para dizer que quem tem Jesus é uma pessoa feliz, porque Jesus em si já é festa. Enquanto que o Melquisedeque ele trouxe o vinho e o pão para o Abraão, Jesus já trouxe o seu corpo, o seu sangue como a festa. Então, a ideia da Páscoa encontra sua etimologia na palavra hebraica pasha ou passa. Na linguagem grega vem da palavra pássica, que significa passagem, derivado da palavra saltar ou pular. Mais ou menos é isso, mas contando com as perguntas poderei mais... Vai indo desenvolver. Okay. Pai, não sei se me permite chamar pai, porque eu também sou cristã e nós costumamos chamar os servos de Deus pai, porque é um pai espiritual. Eu aqui sinto-me feliz porque quando sempre falo com servos de Deus, eu sinto alguma coisa, sinto, se o nosso cameraman puder puxar, vai se conseguir notar que eu estou arrepiada, porque eu sinto que é Deus a falar por nós. Eu gostava de saber, pai, porque eu também sou cristã e eu sei que lá em casa muita gente que está a acompanhar é cristã também. E se calhar celebramos a Páscoa sem saber mais ou menos a importância da Páscoa. Por que que um cristão deveria ou deve celebrar a Páscoa? Ok, muito obrigado pela pergunta. Vamos voltar mais atrás. Como eu havia definido que é uma celebração judaica. Segundo a história, como nós celebramos a nossa independência no dia 11 de novembro, Sim. Eles, entre mês de Abib, esse mês, ao longo dos anos, depois da deportação do povo de Israel da Babilônia, mudou o nome para mês de Nissan. E este mês de Abib ou Nissan equivale, segundo o nosso calendário, entre os meses de março e abril. Então, o povo judaico, o povo hebreu, eles comemoram essa data como a data da sua libertação do jugo colonial, porque eles estavam oprimidos na terra dos egípcios durante 400 anos. Então, essa festa é comemorada todos os anos. Quer dizer, Deus convocou o seu povo para fazer essa festa solenemente. Quer dizer, é uma festa de muita honra, é uma festa de muito respeito. Não é de chegar, beber, comer à toa, mas as pessoas relembram como é que Deus, naquele dia, quando enviou o seu servo Moisés, libertou o seu povo do Egito. Mas nós, que somos a igreja, nós comemoramos essa festa de uma forma diferente. Ouça muito bem. Está escrito que, segundo a história da Bíblia, Deus recomendou ao povo de Deus, no livro de Êxodo capítulo 12, está escrito que
deveriam pegar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano. São segredos e são coisas também que eu vim falar na tarde de hoje aqui. Deveriam pegar um cordeiro de 1 ano, macho e sem defeito. São coisas que talvez a igreja ou muitos servos de Deus quererão vir na tarde de hoje. E vão pegando esse cordeiro, vão matar. Assim que vão matar, vão colocar o sangue do cordeiro ou do cabrito nas batentes das suas portas e vão comendo este cordeiro. Vão lhe assar, não poderão partir os ossos dele, mas vão lhe assar, vão comendo ele assim, sem tempero, inclusive vão comendo o cordeiro com ervas amargas. Tudo isso tem seu significado espiritual. Pai, só para eu poder perceber, come-se na fase da Páscoa o cordeiro? Sim, segundo eles comem, mas essa ideia foi abolida quando o Senhor Jesus Cristo veio, porque estou a querer explicar o conceito do judaísmo, como os judeus, como o povo de Israel fazem, para chegar na nossa ideia. Então, um animal é morto. O animal que é morto, que é um cordeiro, vão pegar o seu sangue e vão colocar nas portas, como eu disse, e depois vão comendo aquela família. Segundo a ordem bíblica, Deus disse, nas casas que vocês vão comendo este animal, se a família for de pouca gente, vão chamando os vizinhos para poderem repartir com ele o mesmo cordeiro. Ouça bem, o cordeiro que salva uma casa também poderia salvar outra casa. Espiritualmente, profeticamente dito, a segunda casa que a Bíblia não menciona é a igreja ou é as nações. Quer dizer, o cordeiro que salva o povo de Deus, que é Jesus Cristo, profeticamente, o povo de Israel, é o mesmo também que vai salvando a nação. A razão pela qual, quando Jesus Cristo veio, ele passava, o João disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, o verdadeiro Cordeiro que morreu, que havia morrido, foi Jesus Cristo. Mas na época era um animal. Quer dizer, esse animal que vai salvando o povo de Deus é o mesmo animal que morre no começo, no livro de Gênesis, quando o homem peca. Está escrito que Deus pegou o animal e matou o homem que não tinha mais roupa, não tinha vestimenta. Então Deus fez uma vestimenta de pele de animal. Então o animal que não pecou, ele recebe o castigo da pessoa que havia pecado. O mesmo aconteceu também com o povo de Deus. E também o mesmo que vai acontecendo com a igreja. A nossa Páscoa refere-se à pessoa de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, sem mácula, perfeito, esse que vai morrendo por nós. O pai está a acabar por explicar também sobre outras perguntas que nós havíamos prescrito e que gostávamos de saber. O pai está já a chegar, está a dar já respostas antecipadas, mas gostávamos de saber, quando o pai estava a dizer sobre colocar o sangue na porta, pelo que nós sabemos, e não somos peritos na matéria, é que naquela altura, quando colocaram sangue na porta, todos os primogênitos das famílias que não haviam colocado, na altura em que o povo de Israel estava ainda preso, se assim podemos dizer, eram ainda escravos, morreram os primogênitos. Sim. O pai podia explicar mais ou menos sobre isso, o porquê da morte dos primogênitos? Ok. Segundo a citação da Bíblia, Sim. Deus queria que o faraó fosse castigado. Porque segundo a profecia, quando Deus fala com o Abraão havia desobedecido a Deus. Deus disse, olha, a sua descendência será escravo de uma terra onde lá vão passar 400 anos. Mas depois desses 400 anos, eu hei de libertar o seu povo. Mas também vou vou castigar o povo que atormentou o seu povo. É uma profecia, é uma promessa. Então, o povo de Deus não poderia sair do Egito sem que os egípcios levassem a consequência dos seus atos. Porque está escrito que depois do rei que veio depois do José, que não conhecia José, ele começou a maltratar o povo de Deus
E Deus, como é justo, Jeová Tsidkenu, não poderia deixar o seu povo desamparado. Razão pela qual ele envia Moisés para poder livrar o seu povo. Mas o faraó não queria. Como ele não queria, houve 10 pragas. A última praga foi a morte de todos os primogênitos. Todos os homens das suas famílias, como os machos animais, poderiam morrer naquele dia. Só poderiam se safar, se proteger ou ser salvos as pessoas que tiveram a revelação, os que iam colocar nos batentes das suas portas o sangue do cordeiro. Aqui estamos a entender o seguinte, que o sangue do animal morto que está a proteger a vida das pessoas, quer dizer, um sangue que dá vida ou que protege, quer dizer, o sangue na casa do povo de Deus representa não só a proteção como a segurança. Isso quer dizer que as pessoas que hoje acreditaram em Jesus Cristo ou acreditam em Jesus Cristo têm 2 benefícios. Deus lhes proporciona a segurança e a proteção. Que é o sangue, na altura era do cordeiro, agora para os nossos tempos atuais representa o sangue de Jesus Cristo. Ok, mesmo também, me fugiu a ideia, o que aconteceu com a prostituta em Jericó. Sim. Quando os espiões foram lá, ela sabia que o povo de Deus poderia conquistar a sua cidade. E ela pediu um socorro, um sinal para ser salvo daquela guerra, daquela luta. Então disse, olha, coloque uma fita vermelha na sua janela, assim que nós vamos entrar, vamos dar conta que aqui tem uma fita vermelha, que é o nosso sinal, nós vamos te poupar, tu não vais morrer. É o mesmo processo que aconteceu com o povo de Deus. Deus queria salvar o seu povo, razão pela qual ele colocou um sinal, porque Deus desceu, mas ele não podia descer para matar. Ele ordenou ao anjo da morte para poder executar o trabalho, porque Deus não mata. Ok, Deus não mata, Deus é Deus da vida. Existe um anjo da morte? Sim, existe, sim. Existe? Sim, existe. Okay. Existe. É curioso. Eu creio que lá em casa também estão a prestar atenção do jeito que eu estou a prestar atenção. Estamos a aprender e é isso que nós queremos, porque a comunicação também é informação e formação. Nós estamos aqui e o nosso pastor convidado, Luvumbo Frederico, também está aqui para esclarecer algumas coisas em casa. Eu, por acaso, vou sair daqui uma perita na matéria porque estou a aprender muito, mas estou a falar do sangue e eu posso relacionar também não posso falar com conhecimento de causa na dedução que muita gente e algumas casas escuras também têm tido animais como sacrifício, ou seja, alguns testemunhos que nós ouvimos e muita gente diz que quando vão a casas escuras pedem galinhas e sangue para representar alguma coisa. Então sangue tem muito poder quando se está a tratar de sacrifício. Ok, sim. Mas nós vamos mais segundo a ideia da Bíblia. Sim. Porque Deus, na sua lei, ele escolheu um povo. Porque na época, são coisas boas que eu queria trazer também ao povo de Deus. O mundo era corrompido, não havia nenhum Deus. Cada povo tinha a sua cultura, tinha seu Deus. E Deus desceu aqui na terra. Ele foi numa das cidades. De lá, foi na casa de um senhor chamado Terra. Ele encontrou-se com um dos seus filhos chamado Abraão. Esse homem tinha 3 filhos, Abraão, Nacor e Arã. O Arã foi o pai do Ló. Esse Ló que andou com Abraão. Ele foi mesmo sobrinho próprio do Abraão. Ok. Então, diz a Bíblia aqui, Deus chamou o Abraão, disse que deveria sair da sua parentela. Deus queria colocar um novo conhecimento, quer dizer, Deus queria colocar o seu espírito aqui na terra para as pessoas saberem que existe um Deus verdadeiro. A razão pela qual Deus tirou das nações um homem, e do homem veio o seu filho, o Isaac. Do Isaac vieram 2 filhos, Esaú e Jacó, e do Jacó surgiram as 12 tribos de Israel. Então, baseando as 12 tribos de Israel, nós conhecemos as leis de Deus. E nas leis de Deus, Deus proíbe as pessoas que usam a necromancia,
que fazem encantamentos com o mundo dos mortos, que fazem adivinhos, que consultam os bruxos feiticeiros. Diz a Bíblia que não podem existir essas pessoas na sua terra, eram apedrejadas. Então, as pessoas que fazem essas práticas, fazem práticas que corrompem a ordem natural das coisas que Deus fez. Então, a razão pela qual Deus enviou seus servos para que os povos de Deus, ou o seu povo, ande segundo a sua vontade e na pureza. Razão pela qual nós temos o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo cobre tudo. Ouça bem, eu disse que o animal deveria ser macho. Macho. Um homem. Quer dizer, a salvação dos homens pelo sangue foi feito através de um homem chamado Jesus. Ele nasceu de uma mulher para salvar. Ele era um homem sem defeito. Quer dizer, o sangue de Jesus Cristo salva, purifica, cura, liberta. Quer dizer, Jesus Cristo é o mediador entre os homens e Deus. Não há outra pessoa senão Jesus que dá vida. Então, nós devemos crendo que com Jesus nós podemos alcançar tudo. Mesmo que não conseguimos, o importante é que nós temos uma promessa da vida eterna. Isso é muito importante. O importante é que temos uma promessa da vida eterna. E eu gostava só de perceber algo. Atualmente não há necessidade de fazermos sacrifícios com animais como antigamente. Ok. Muito obrigado pela pergunta. Eu estou gostando porque as pessoas vão aprendendo também. Sim. Eu também estou a aprender muito. Então, a última Páscoa, que depois foi introduzido como ceia, terminou no dia em que Jesus Cristo entrou em Jerusalém. Ele enviou seus discípulos para procurarem um espaço, um lugar onde poderiam cear. E naquele dia eles comeram animal, comeram da carne, comeram do pão. Mas depois, em Jesus Cristo vai dizendo, olha, estou vos dando o meu corpo, que será partido para vocês, e o sangue para a vida. Então, a antiga forma de fazermos a Páscoa, conforme o judaísmo, mudou o seu sentido num sentido mais espiritual. Quer dizer, hoje já não é mais necessário alguém ir no Kikolo, ir no Catiton, comprar um porco, um cabrito, para já as condições é dinheiro. E outra coisa, a salvação que Deus nos dá é de graça. As pessoas do Antigo Testamento, eles compravam um animal, eles pecavam, mas um animal inocente morria por eles. Mesmo assim, o pecado não acabava. A condenação também não acabava. Mas Jesus tinha que vir para abolir a lei mosaica, para instituir a lei divina, que é o sacerdócio real, onde ele próprio, Jesus, entra como o sacerdote e como o sacrifício, dando o seu corpo e o seu sangue. Quer dizer, hoje o que é importante é o corpo e o sangue. O que o Melquisedeque fez para o Abraão, o que Jesus fez para com a igreja, é o que nós fazemos hoje. Hoje não é mais necessário nós pegarmos um cabrito, uma ovelha, comer, não. Pai, hoje não é necessário pegarmos em cabritos e sacrificarmos animais inocentes, como disse, mas vamos já entrar numa vertente atual e nós temos visto, temos acompanhado pastores ou servos de Deus, profetas, que para orarem para si, para orarem para uma pessoa que está a perecer, para orarem para uma pessoa que tem problema na família, para orarem para uma pessoa que não está bem e se calhar precisa de ouvir alguma palavra, pedem dinheiro, ou seja, alguma oferta. Dizem, olha, se você, eu tenho um Deus verdadeiro e eu vou orar para ti, mas para isso você tem que trazer um valor X. E o pastor disse que a salvação é de graça. Por favor, pai, fala-nos um pouquinho sobre estes fenômenos, porque vamos chamar mesmo de fenômeno que tem acontecido atualmente. Se a salvação é de graça, o porquê de muitas religiões, o porquê de muitas igrejas, muitos pastores
agirem dessa forma, porque não vamos aqui citar nenhuma igreja, porque nós não temos a plena certeza de que seja uma igreja tal, mas testemunhos ouvimos de sítios que dizem ser casa do Senhor, e porque a Bíblia nos diz que a salvação é de graça, mas pedem alguma coisa como recompensa. Bom, o Paulo dizia assim aos Efésios que nós somos salvos pela graça, mas pelo meio da fé. Sim. Quer dizer, a pessoa aí vai acreditando e vai ser salvo. As pessoas do Antigo Testamento, quando viram o Moisés a falar, preocuparam-se. Sabiam que se eu não colocar sangue na minha porta, o meu filho vai morrer. As pessoas devem ter a noção da consequência e também das advertências. Muitos foram advertidos, como no tempo de Noé, não ouviram e morreram com dilúvio. E no povo de Deus lá em Egito, os que ouviram, colocaram sangue, foram salvos. Está escrito que aqueles que vão crer serão salvos. Então, esta salvação é de graça. Não se compra salvação. Você não pode pagar um pastor para tu ser salvo de uma doença. Não se faz isso. Isso é um erro e é um escândalo, porque não está escrito na Bíblia assim. Se eu te voltar mais atrás, no tempo do profeta Eliseu, está escrito que um homem, um soldado, que estava doente, cheio de lepra, até ele trouxe ofertas para dar no homem de Deus. O homem de Deus não pediu. E também o homem negou. O homem de Deus negou. Mas no Novo Testamento, Jesus disse, olha, vão nas casas, batem em porta, onde vocês vão entrar, se vos derem água, comem. Então, não há um obstáculo para alguém receber algo quando lhe dão de uma forma gratuita. Mas que é reprovável, sim, é condenável, sim, a pessoa exigir algo de troca para poder ajudar alguém. Recebemos de graça, também temos de graça. A salvação é de graça. A salvação é de graça e, Pai, essa conversa está a ser muito, muito importante. Eu creio que lá em casa também as pessoas estão a acompanhar, estão a entender, porque eu acho que o papel também, um dos papéis dos homens de Deus é despertar as nações e chamar as pessoas para Jesus Cristo. E desta forma, o Pai está a nos apelar que a salvação é de graça, basta nós crermos que nós teremos, então, seremos salvos. E porque também lembro-me, não tenho muito conhecimento de causa, vou falar sempre do empirismo, na altura em que Jesus morria, em que queriam crucificar, ao lado dele teve um gatuno, creio que seja isso, um ladrão, se assim posso dizer, um criminoso, para não usarmos expressões difíceis, que na última da hora foi salvo. Ok. Até eu fiz estudo disso antes de ouvir. Não só dele, mas também como do Barrabás. Okay. Que são pessoas que foram salvas. Quando falamos da Páscoa, naquela noite, Deus ia salvar o seu povo, mas ia condenar o outro. O mesmo também aconteceu com estes homens. O Barrabás, na época, o Império Romano tinha hábito de soltar um ladrão ou um criminoso altamente perigoso para poder compensar, para poder apaciguar as ánimas do povo da época. Mas, como aquilo coincidiu no tempo da Páscoa, o Pilatos queria soltar Jesus, porque sabia que ele era inocente. Então, a única forma dele soltar Jesus, para que o povo não fizesse escândalo, ele achou colocar este homem, o Barrabás, dizendo, olha, solto Jesus ou solto o Barrabás? As pessoas disseram, não, é melhor soltar o Barrabás e deixar Jesus. Quer dizer, aqui o Barrabás está sendo salvo pelo Cordeiro. Quer dizer, o Cordeiro salva todo tipo de pecado, todo tipo de criminoso. Quer dizer, Jesus Cristo, ele não escolhe pessoa de salvar. Quer dizer, nesse momento, quem está me ouvindo, mesmo que tu fores feiticeiro, quimbandeiro, assassino, já mataste tanta gente, saibas que você tem um lugar no coração de Jesus. Tudo é possível a Ele. Ele é um grande Deus, cheio de amor, com um coração grande.
ele não hesita a perdoar aos que nele se aproximam. Então, essa pessoa recebeu uma graça. Então, o Cordeiro também morreu por ele. Quer dizer, o castigo que poderia cair sobre ele, como nós os pecadores, caiu sobre Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus não só salvou o povo de Deus, mas também salvou também o homem que era condenado. Ele também pediu salvação, mas a graça foi lhe alcançar. E mesmo também aconteceu com o criminoso lá na cruz. Ele simplesmente acreditou, não pagou nada e foi salvo. É verdade, a graça alcança muita gente e o nosso pastor, nosso convidado, está a fazer a questão de nos mostrar, de nos ensinar que Deus é amor e Ele salva a todo mundo. E nós já estamos mesmo na reta final, mas fica aqui o nosso compromisso, e porque o Pai fala com precisão e com conhecimento e com bagagem, fica aqui o nosso compromisso então de pedir que volte. Nós vamos convidar mais uma outra vez, que é para falarmos da salvação. Da salvação, porque muita gente tem essa dúvida. Eu também tenho essa dúvida, porque diz-se que não existe pecado. Alguns dizem que não existe um pecado grande nem um pecado pequeno. Outros dizem que se matar, Deus não perdoa a pessoa que mata conscientemente. Então acho que essa é uma questão, esta é uma questão que lá em casa também muita gente vai querer saber, e nós ficamos aqui com o compromisso de convidar novamente o nosso pastor. Eu sei que o convite vai ser aceito, pai. Não, para já, essa aqui é a nossa casa, né? É a nossa casa. Estamos aqui para abençoar o nosso canal, nossa Amém. TV. Amém. E que Deus possa alargar mais esse canal TV. Amém. E Deus também possa abençoar todos que cá trabalham. Inclusive, amém. A minha jornalista. Muito obrigada. Então fica aqui o compromisso do nosso pastor voltar para então falarmos deste tema, deste assunto que muito tem inquietado o meu coração, e creio que lá em casa também alguém tem ficado triste por causa de algumas situações que têm acontecido, de pecado mesmo, porque nós estamos no mundo de pecado e é impossível a pessoa não pecar. Agora, nós gostávamos de saber se Jesus ou se Deus salva ou perdoa quem mata, quem não mata, se existe pecado grande, se existe pecado pequeno. Pai, não precisa falar deste tema hoje, nós teremos uma outra oportunidade para falar. Por agora, nós vamos pedir mesmo que o Pai possa saudar as pessoas que estão lá em casa, depois de saudar, dar as últimas considerações sobre o tema Páscoa. Ok. Vou resumindo, a Páscoa para a igreja, nós comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ou nós celebramos, nós somos alegres porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele está vivo. E estou agradecendo a Deus pela vida que me concedeu, inclusive a este belo canal da TV Gemidor, que Deus abençoe, como eu disse naquela hora aí, e também que Deus abençoe o nosso papá, o nosso boss, nosso líder, o papá de Onzinga, inclusive com a sua família, com os seus filhos, que tenham saúde. E também agradeço a todas as pessoas que me conhecem, inclusive a toda a igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, muito obrigada mesmo. Nós agradecemos por disponibilizar o seu tempo e vir cá partilhar a palavra de Deus, conhecimento com base. Muito obrigada por se doar a nós, por nos ensinar tudo isso que acabamos por aprender agora, porque eu sei que não só as pessoas que estão lá em casa aprenderam, mas eu aprendi muito, o meu colega também. Mas que até não acabamos também. Não acabamos, sim, não acabamos. Nós teremos ainda muitas oportunidades que é para falar sobre isso. E o Pai vai ser sempre, será sempre bem-vindo aqui no nosso programa Temuca 24. Nós vamos pedir também que Deus abençoe muito a vida do papá, rica e poderosamente. E agradecemos pelas bênçãos que nos passou. E eu particularmente agradeço também. Muito obrigada mesmo pelo tempo de antena. Já não há nenhuma consideração que o Pai gostava de deixar as pessoas lá em casa, se esqueceu algum parecer? É tudo. Vamos voltar, fica aqui a promessa de voltarmos com o papá. E assim que está lá em casa,
que ficou aí a assistir o Temuca 24 com esse tema grande que é a Páscoa, e acabamos por falar também sobre outras coisas que têm que ver com o posicionamento de alguns servos de Deus. Eu tenho a certeza que lá em casa ficou alguma coisa. A você que não para de assistir o Temuca 24, muito obrigada. A si que está do outro lado, obrigada por subscrever, e quem ainda não subscreveu, por favor, corra, vá ao YouTube, coloque Gemidor TV, subscreva o nosso canal, porque sem vocês nós não existimos. Qualquer pergunta pode colocar, nós vamos responder. Se quiser que nós façamos então a cobertura do seu casamento, se quiser que nós façamos fotografias, a nossa equipe é grande e completa. Agradecer também o nosso boss Teonzinga, a sua esposa Mamá Bitanzinga, por tudo o que fazem por nós. Agradecer aos nossos cameramans, a todos os jornalistas, a nossa secretária, um bem-aja, e nós estaremos aqui numa próxima emissão. Obrigada. Gemido, number one. Gemido, c'est la différence du monde médiatique. Gemido, c'est la chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie.